Parallax Background, ou efeito parallax de fundo, é uma técnica de design de jogos que cria a ilusão de profundidade e movimento no plano de fundo de um jogo, dando uma sensação de tridimensionalidade ao ambiente. Essa técnica é frequentemente usada em jogos 2D, mas também pode ser aplicada em jogos 3D para aprimorar a sensação de profundidade. A ideia por trás do Parallax Background é que diferentes camadas de fundo se movem em velocidades diferentes, criando a ilusão de que estão a diferentes distâncias do jogador. As camadas mais próximas ao jogador se movem mais rapidamente, enquanto as camadas mais distantes se movem mais lentamente. Isso simula a maneira como os objetos na vida real se movem quando você se desloca, criando uma sensação de profundidade e movimento no ambiente. Por exemplo, em um jogo de plataforma, você pode ter várias camadas de fundo como céu, montanhas e árvores. O céu, sendo a camada mais distante, se moverá mais lentamente do que as camadas das montanhas e árvores, que estão mais próximas do jogador. Isso cria a sensação de que o jogador está se movendo pelo cenário e que o mundo do jogo é mais expansivo e dinâmico. O Parallax Background é uma técnica eficaz para aumentar a imersão e a estética visual dos jogos, tornando o ambiente mais atraente e interessante para os jogadores. Ele é frequentemente usado em uma variedade de gêneros de jogos, desde jogos de plataforma até jogos de tiro e RPGs, para criar uma experiência mais envolvente e agradável. Vou apresentar 3 passos simples para a criação do Parallax Background do jogo Astro. O primeiro passo é o estilo visual. O background, claro, deve acompanhar o estilo definido na concepção de arte e se encaixar com os tilemaps criados anteriormente. O planejamento de detalhes como o tema, a atmosfera e o tipo de ambiente que se deseja criar ajudam a dar uma cara para o jogo. O segundo passo é definir as camadas de fundo. Normalmente você terá camadas mais próximas ao jogador e camadas mais distantes para criar a sensação de profundidade. O último passo é escolher os elementos das camadas. Determine quais elementos visuais você deseja incluir em cada camada de fundo. Por exemplo, você pode ter camadas como céu, nuvens e montanhas, árvores, edifícios, etc. Agora vamos falar sobre a criação dos backgrounds de fato. Se você preferir, é claro, você pode comprar assets prontos ou adquiri-los gratuitamente em sites especializados. Para este jogo, eu criei os assets diretamente utilizando o Krita para fazê-los também como tilemaps, ou seja, o Parallax Background que será usado no fundo também será feito através de tilemaps. Aqui vocês podem ver a imagem final criada no Krita do tileset que será utilizado para fazer o Parallax Background. Está dividido aqui em 2 partes. A primeira parte será utilizada para o fundo e terá uma velocidade, e a outra parte será utilizada para as torres, que terá uma velocidade um pouco menor, para dar a sensação de imersão. Então, vamos para a parte prática da implementação do Parallax Background. O primeiro passo é inserir um nó do tipo Parallax Background, que a própria Godot já nos fornece. Eu vou clicar em Main, adicionar um nó filho, eu vou procurar pelo Parallax Background. Não é o Parallax Layer. O Parallax Layer vai ser adicionado como filho do Parallax Background. Então eu vou puxar ele aqui para cima para que ele seja exibido por trás do nosso mapa de nível 1. E aqui sim, o Parallax Layer é que vai fazer a movimentação diferenciada do fundo. Então, cada layer que eu adicionar aqui, eu vou poder alterar as propriedades para que ele possa se movimentar mais rapidamente ou mais lentamente no fundo. Então, vou adicionar aqui
o Parallax Layer, agora sim. Vou adicionar mais um. Pelo projeto aí teremos 2 layers. Então esse primeiro layer vai ser o background em si. E o segundo vai ser as torres. Então, continuando, como eu falei antes, tá aqui no Parallax Layer, você pode usar como fundo uma imagem grande que possa ser repetida no fundo várias vezes. Ou pode usar um tile map, e é o que nós vamos fazer aqui. Vamos utilizar um novo tile map para pintar o fundo. Aqui eu já tenho um tile Parallax Tiles preparados para utilizar. Então eu vou aqui adicionar um novo filho, tile map. Então agora vamos criar um novo tile set. Nosso tile set será também de 64 por 64 pixels. Então vamos criar o tile set. Eu vou arrastar para cá a imagem. A textura do Atlas foi modificada. Gostaria de criar tiles automaticamente? Sim. Para o background eu vou usar somente estes tiles aqui. Então, os das torres que serão usados no outro mapa eu posso apagar agora. Pronto. Então já tem aqui os mapas que eu vou usar. Vamos fazer agora o Parallax Background se repetir no fundo. Então eu não vou pintar com variações. Primeiro eu vou pintar esse fundo todo de uma cor única, somente para que a gente possa definir a repetição do background no fundo para quando nós movimentarmos o nosso jogador. Então eu vou colocar aqui, vamos para o Tile Map, eu vou pintar um quadrado desse tile que pegue toda a área aqui do jogo e um pouquinho mais para garantir que ele vai aparecer em todo o fundo. Então agora a gente já tem o fundo pintado, vamos dar o play para ver. Movimentar aqui para a direita para ver até onde está indo o nosso background. Então aqui ele acaba. Então agora vamos fazer com que ele se repita nesse espaço onde ele acaba aqui lateralmente. Para isso, o Parallax Layer possui aqui nas propriedades de Motion, temos aqui Scale, Offset e Mirroring. Offset é para alterar a posição relativa e o Mirroring, que nós vamos usar agora, é para que ele seja espelhado horizontalmente ou verticalmente. Se eu usar o X, ele vai espelhar horizontalmente. Se eu usar o Y, ele vai espelhar verticalmente. E como isso funciona? Eu aqui tenho que botar o tamanho da minha imagem para que, a partir desse tamanho, ela possa se repetir automaticamente. Como eu estou usando tile maps de 64 pixels cada um, eu não vou contar aqui quantos tiles eu estou usando. Poderia contar, fazer essa conta e colocar o valor aqui. Mas em vez de contar aqui, que pode dar um trabalhinho, vamos fazer por tentativa e erro, simplesmente colocando valores aqui múltiplos de 64. Então vamos começar aqui com 4096. Tentar 5504. 5504.
5.504, que seriam 86 tiles. Então não são 86, são 85 tiles. Então 64 vezes 85. Agora 5.440, né? Que é o nosso número. E agora fechou. Então, para facilitar aqui, vamos verificar que o nosso background está sendo espelhado horizontalmente. Se eu botar 0, ele some. E 5.440, ele está sendo espelhado. E agora vamos verificar se ele está sendo espelhado corretamente enquanto a gente joga. Então vamos para o play. Então a gente vai jogando e o background vai sendo automaticamente espelhado como se fosse uma imagem única. Eu já tinha preparado esses níveis aqui anteriormente, então nós já temos aqui alguns níveis já feitos, que ainda faltam aqui alguns detalhes, mas a estrutura básica dos estágios aqui do nível 1 já está pronta. Faltando terminar os detalhes. E agora já temos o background. E agora, para pintar esse background com tiles variados, nós podemos utilizar lá aquela ferramenta do Tile Map, que é esse dado aqui. Vou tirar o grid e vou tirar o nível 1 da frente. Então, com o dado aqui, a gente pode selecionar todos os tiles e a Godot vai automaticamente escolher tiles variados para pintar. Eu não quero pintar o quadrado, eu quero pintar manualmente. Então, à medida que eu vou passando, os tiles vão sendo preenchidos aleatoriamente para mim. Eu vou tirar o espelhamento por enquanto para poder pintar corretamente. Aqui é só ir pintando, fazendo algumas decorações aleatoriamente. E assim teremos um background variado aí para o jogo. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Vou voltar o mirroring. 5.440. Vou voltar o nível. E vamos dar o play. E aí está o nosso background. Mas vocês vão notar que, por enquanto, ele não está fazendo nenhum efeito de parallax. Ele está se movendo na mesma velocidade do foreground, ou na mesma velocidade aqui das plataformas. E aí é que a gente vai alterar a propriedade Scale aqui do Parallax Layer para configurar uma velocidade diferente. Então aqui vamos botar 0.95, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos testar mais uma vez. E agora a gente pode perceber que existe um leve movimento do background em relação às plataformas. E está aí o primeiro layer do nosso Parallax Background. Vamos fazer agora o segundo layer. O segundo layer vai ser o layer das torres.
Então vamos aqui para as torres, adicionar um nó filho também tilemap. Vamos criar um novo tileset, 64 pixels. E vamos arrastar aqui para o nosso tileset a imagem que nós vamos utilizar, vai criar automaticamente. E agora eu posso apagar aqui. Não, em vez de criar automaticamente, dessa vez vamos fazer diferente. Ele não criou automaticamente os tiles. Eu posso vir aqui e selecionar e configurar. E aqui sim eu vou adicionando os tiles que eu quero que façam parte desse tileset. E aqui no caso serão somente os tiles da torre. E agora vamos utilizar o fundo como referência e pintar as torres na frente. Vou tirar novamente aqui o mapa do nível e vou também retirar aqui temporariamente o mirroring para ter a referência de onde eu vou pintar as torres. Então vamos lá para o tilemap das torres, o tilemap, e vamos pintar. Aqui eu vou pintar, aqui no caso é um quadrado preenchido. E aí, como o dado estava acionado, ele fez essa maravilha de obra-prima aí, que não é o que a gente quer. Então eu tenho que desativar aqui o dado. E agora sim, vou pintar aqui. Está retinho. Agora vamos fazer aqui umas plataformas. Vou pintar uma linha. Aqui no meio eu posso botar uns enfeites. Corrigindo as extremidades aqui. O outro lado agora. O outro lado já está certo. Vou colocar mais uma torre aqui. Vou colocar essa base aqui agora. Mais uma base grande. Acabamentos. De novo esta base. E mais uma torre. Base de novo. E agora vamos botar aqui essas caixas, esses vasilhames, esses reservatórios. Bom, agora é continuar pintando aí. Vou copiar essa estrutura. Fazer uma estrutura um pouco menor agora. E vamos botar mais uns reservatórios aqui. Pronto. Por enquanto tá bom. Então, para esse Parallax Layer, vamos colocar aqui uma escala de... A outra é 0,95, essa 0,85. E vamos ver como vai ficar. Esqueci de ativar as plataformas.
E aí está o nosso Parallax Background com 2 camadas funcionando. Faltou ativar o Mirroring. Então vamos lá. 5440. Aqui nas torres também, 5440. E agora sim. E por enquanto é isso. Nos vemos no próximo episódio.